uma cena, uma atitude externa provocada pelo parceiro, uma motivação externa, ela pode desencadear esse desejo espontâneo. Então, por exemplo, uma mulher, nós estamos aqui trabalhando, vocês são residentes, a gente é médico, trabalhando muito na pandemia, mas aí surge uma viagem para Paris, você tomar um champanhe na Torre Eiffel em Paris. Ali você pode manifestar o seu desejo espontâneo, porque muda o cotidiano. A mulher precisa do inusitado na relação sexual. Ou seja, tem que ter estímulos externos constantemente para ela conseguir ter o desejo espontâneo. Mas a mulher, ela não precisa desse desejo espontâneo sempre. Ela precisa do desejo responsivo, que é o quê? Que a partir de um estímulo sexual, um beijo, um toque, um carinho, um gesto, uma atitude, uma cena, ela vai ser estimulada através de uma excitação subjetiva e assim ela vai ter o desejo responsivo. Então, o que a gente fala quando a paciente tem transtorno do desejo sexual hipoativo? É quando ela tem ausência de pensamentos e fantasia sexual, ou seja, ela não tem desejo espontâneo nenhum, mas principalmente quando ela perde o desejo responsivo, ou seja, com nenhum estímulo ela tem capacidade de ter a vontade de ter a relação sexual. Então é isso que é o transtorno do desejo sexual hipoativo. E essa falta ou diminuição de interesse, pensamento do desejo, tem que causar o distresse que a gente fala, que é a angústia pessoal na paciente. E aí sim, uma demanda dela para procurar ajuda pela falta desse desejo. Pode passar, Nina, fazendo favor. Um outro transtorno é da excitação genital feminina. É quando a mulher perde a capacidade de ficar excitada genitalmente. Por que isso? Porque a gente tem a excitação subjetiva, que vai mandar o estímulo para todo o corpo na hora da excitação, e por estímulo simpático e parasimpático, a gente vai ter uma resposta ao estímulo sexual. Ou seja, você começa a frequência cardíaca a aumentar, a pressão aumenta um pouco, os pelos ficam eretos, o mamilo fica protuso, a vagina começa a alongar e você tem uma lubrificação vaginal associada com uma congestão pélvica, principalmente no clitóris. Então, quando você tem a ausência dessa excitação genital, ou seja, diminui a lubrificação, você não tem ingurgitação no clitóris, diminui a sensibilidade, você tem um transtorno da excitação genital. Um exemplo disso são as pacientes na pós-menopausa. Pode passar, Nina, fazendo favor. E você tem o contrário, o transtorno da excitação genital persistente. É a paciente que fica excitada independente de ter o desejo sexual. A paciente não tem desejo e ela sente um formigamento, uma excitação. E isso pode provocar uma angústia generalizada na paciente. Eu já tive paciente que ela tinha que masturbar até no carro, na marcha do carro antigo, ou seja, é uma coisa que leva um estresse generalizado na paciente e não pode estar associado com desejo. A paciente não é que ela deseja e fica excitada, não. É uma excitação local. De repente, ela começa a ficar excitada e tem que masturbar ou ter relação sexual para poder aliviar. Pode passar, Nina, fazendo favor. Você tem o transtorno do orgasmo feminino. O transtorno do orgasmo, a gente tem duas maneiras. É aquela paciente que nunca sentiu orgasmo na vida, ou aquela paciente que já sentiu o orgasmo, mas ela está com uma dificuldade muito grande, ou seja, um tempo muito grande, ou a intensidade do orgasmo diminuído. Ou seja, ela já teve orgasmo bom e aí diminui a intensidade do orgasmo dela. Gente, a grande maioria de queixas de paciente que chega no consultório falando que não tem orgasmo, não é verdade. A gente vai investigar muito, que eu vou explicar para vocês. Tem uma falsa ideia, um mito e uma crença de que o orgasmo feminino é você jogar alguma coisa para fora, ser como se estivesse ejaculando. E é muito da demanda do parceiro. Orgasmo é uma sensação cerebral, é uma alteração química cerebral. É aumento de serotonina no cérebro
e de outras substâncias que um dia a gente vai falar melhor, que ativa o cérebro e você tem a sensação orgásmica. E o que orgasmo é? É um relaxamento completo depois desse estímulo liberado pelo sistema nervoso central, que dá saciedade, uma relação no corpo de relaxamento completo. E o orgasmo dura segundos, cerca de 6 a 8 segundos. A mulher pode sentir orgasmo em qualquer parte do corpo, ou seja, que ela esteja estimulada. Então, ou seja, mama é um dos órgãos mais erógenos, clitóris, vagina, dentro da vagina não é o lugar mais erógeno. Então, os pontos mais erógenos é mama e clitóris. É claro que você souber estimular esses dois pontos junto com a penetração vaginal, facilita para a paciente ter um orgasmo com a penetração. Então, o orgasmo é uma sensação cerebral que é ativado em pontos do corpo da mulher, que pode ser várias partes do corpo para ele ser ativado. Então, é isso que o orgasmo, não é jogar nada para fora, não é ejacular, nada disso. Então, a gente tem que quebrar esse tabu e essa crença na hora que a paciente vem com uma sensação de transtorno do orgasmo. Mas a gente vai falar isso no meio da aula. Pode passar, Nina. E o transtorno da dor, né? A gente tem o transtorno da dor, a gente vai classificar em três pontos importantes ali. Você tem a dispareunia. A dispareunia, gente, é um tratado de ginecologia. Né? Você tem dispareunia por causa do mioma, endometriose, doença inflamatória pélvica, doenças do trato gastrointestinal, doença urinária, do trato urinário. Então, assim, é um tratado que a gente tem que investigar quando a gente tem uma queixa de dispareunia. Mas você tem duas outras doenças que até está muito vigente atualmente, que uma é o vaginismo. O que é vaginismo? É quando a paciente, na iminência de uma penetração e ou de um toque, de um dedo, ou de colocar um absorvente, e até de um toque da gente médico, ela faz uma contração involuntária de todo o assoalho pélvico, impedindo qualquer tipo de penetração na vagina. É isso que é vaginismo. Já a vulvodínia, que tem sido falada e a queixa vem aumentando, é uma dor em ponto específico da vagina, que pode ser caracterizado como ardor, queimor, que acontece e piora durante o ato sexual ou depois do ato sexual e pode ocorrer independente do ato sexual. Então, isso é uma dor que, para mim, é uma dor neuropática. A gente um dia pode ter uma aula só de vulvodínia. Certo? Então, a gente tem dispareunia, vaginismo e a vulvodínia. Pode passar, fazendo favor. E aí, gente? Aí agora eu gostaria que, se vocês pudessem abrir o microfone para a gente conversar um pouquinho. O que vocês fazem? Eu trouxe aí a ficha anamnese da Febrasco. E o que vocês fazem quando a paciente vem com uma queixa dessa aí, ó? Ou é falta de desejo, ou ela tem uma dificuldade de excitação, dificuldade de atingir o orgasmo, ou dor na relação sexual. Quero escutar um pouquinho de vocês, se já pegaram algum caso assim. Como é que é a abordagem que a gente deve fazer? Alguém quer comentar? Eu já. Nossa, tá dando leve. Ó, Ai, gente, alguém quer comentar, falar alguma coisa? acho que primeiro saber o contexto, né, que ela tá vivendo como um todo, assim, não só relacionado com a queixa. Acho que, principalmente da parte feminina, tem muita coisa né, do dia a dia, da situação que aquela paciente está vivendo, que vai interferir. Eu gosto sempre de perguntar sobre a relação, como que tá, assim, né? Então, vamos lá, gente. Na verdade... Que eu não sei, né, que eu pergunto, é se ela já teve essa vontade alguma vez, né? Porque de vez em quando a gente conversa com umas pacientes que falam que realmente nunca tiveram um desejo sexual, assim. Então é até difícil, né, de estabelecer esse... De estabelecer, justamente. Bom, gente, deixa eu explicar para vocês como é que é a realidade, então, de um ambulatório de sexologia, como é que funciona. E numa clínica particular de ginecologia geral, tá?
Então é o seguinte, eu trouxe essa anamnese aí. A queixa sexual, ela pode vir espontânea, igual eu coloquei aí, nesses domínios sexuais. Ou você pode estar fazendo uma anamnese, a paciente fala assim, ó, vim para a rotina ginecológica, e aí embaixo vocês veem que eu coloquei um ícone, e quando você entra em detalhes sobre a vida sexual, geralmente eu, no caso, pergunto, quando eu estou fazendo uma anamnese ginecológica, eu pergunto o seguinte, como é que vai a vida sexual? E se ela falar que tem uma queixa, eu anoto, faço a prevenção, faço o que eu tenho que fazer na paciente, e combino com ela, você quer um dia voltar aqui para a gente conversar sobre essa sua queixa sexual? Porque não dá para a gente fazer uma anamnese de sexologia junto com uma anamnese ginecológica, certo? Então, para vocês entenderem na prática, vocês estão como ginecologia geral. Quando vocês perguntarem, vocês podem deixar lá na conduta. Ó, a paciente queixou um problema sexual. Vamos agendar um horário para ela vir conversar com a gente separadamente. Ou ela vai estar indo no ambulatório, onde que é próprio para isso, ou numa consulta própria para sexologia, e geralmente ela vem encaminhada de outro colega, e aí na residência ela é encaminhada de todos os ambulatórios e até pela própria prefeitura, que mandava as pacientes com a queixa sexual para a gente. Então, essa aula, o intuito é fazer como que a gente vai fazer essa anamnese? Como é que vocês vão fazer a abordagem para a gente tratar corretamente essa paciente? E fazer um tratamento rápido, seguro e com efeito positivo para essa paciente. Certo? Então, vamos lá, gente. Nina, passa aí. Então, como é que é? Diante de uma queixa sexual, a gente vai identificar a paciente, o parceiro, história sexual, história médica, história psicossocial. Existem questionários que a gente pode também usar. Na prática clínica, não se usa o questionário. Eu não uso esse questionário, porque é coisa gigantesca e traz muito pouco benefício para ser um caso individual. O questionário é excelente quando a gente faz pesquisa. Então, lá no ambulatório, a gente fez diversas pesquisas. Então, lá a gente usa os questionários validados internacionalmente. A gente, muitas vezes, vai precisar de um exame físico e algumas vezes de exame laboratorial ou até de imagem, para a gente chegar na hipótese diagnóstica de uma disfunção sexual feminina. Então, vamos lá, vamos aprender como é que a gente faz essa anamnese. Pode passar. Primeira coisa, a gente vai colocar o nome da paciente, telefone, data de nascimento, idade, escolaridade, profissão, estado civil, casado, união estável ou solteira, tempo de relacionamento e filhos. Gente, essa identificação já vai traçar indiretamente o perfil social da nossa paciente. Então, a gente tem que ter muito atento ao ambulatório de sexologia, porque isso aí vai definir muita coisa importante para a gente. Então, eu vou saber a escolaridade, como é que eu vou abordar essa paciente, com palavras certas ou não. A profissão, por exemplo, é uma paciente que trabalha a noite toda como técnica de enfermagem no hospital. E aí o marido dela trabalha de dia como, vamos lá, um assistente de obra. Então, ali você vai traçar o perfil social do casal indiretamente. Então, você tem que estar muito atento e ver a importância desse tipo de identificação. Né? Tempo de relacionamento, quantos filhos. Aí você vai pensar, poxa, ela tem 6 filhos, será que os filhos dormem perto do quarto dela? Será que dormem com ela? Então, isso a gente tem que estar em mente no ambulatório de sexologia. O segundo passo é identificar o parceiro sexual. Idade, escolaridade, profissão, e se ele tem alguma doença e se ele usa medicação. Porque muitas vezes ele pode estar com uma disfunção sexual masculina que vai provocar disfunção sexual feminina. Um exemplo, se ele estiver tomando antipertensivos em altas doses e associado, por exemplo, com hipoglicemia antioral por causa de um diabetes, ele pode estar tendo disfunção erétil. E aí o pênis não fica ereto o suficiente para penetrar. E aí ela pode começar a ter dor na hora da relação sexual. Ou ele pode ter um retardo da ejaculação e ficar muito tempo com o pênis dentro da vagina fazendo movimento. Pode provocar dor na paciente. Então, a gente tem que estar atento a isso. E a gente traça um perfil social sabendo indiretamente
se essa relação social do casal é boa ou ruim. Quando a gente pergunta se ele fuma, se ele bebe, se ele usa droga. Se ele tem ali um caso ali de um casal que ele, no caso, o parceiro é etilista, e pode ser etilista pesado, pode comprometer completamente a relação social do casal. E a gente pode falar de droga, de tabagismo, então ali é uma maneira também indireta de a gente traçar esse perfil social do casal, certo? E aí eu coloquei para vocês, né, que os problemas sexuais ele aumentam com a idade, mas a angústia pessoal e frequência sexual costuma diminuir com o avanço da idade, porque eles estão mais, vamos dizer, adequados sexualmente, certo? Pode passar, Nina. E aí, é o que eu acabei de falar para vocês. Todas essas doenças aí, ó, pode interferir na função sexual normativa. Então, a gente tem que estar atento a isso. Uma disfunção masculina pode levar a uma disfunção feminina. Pode passar, Nina. Tabagismo, gente, é ruim, né? Pode provocar disfunção erétil no homem. Drogas ilícitas também. E álcool também prejudica muito a função sexual. Você tem um retardo ali, tanto para manter ereção e um retardo na ejaculação. Pode passar. Então agora, vamos fazer perguntas direcionadas para ela em relação à sua queixa sexual. Então, a gente pode perguntar para a paciente aqui, você está sexualmente ativa? Se ela falar que sim, a gente vai passar para outra pergunta. Você tem algum problema de saúde sexual? Você tem algum problema, alguma dificuldade sexual? Você tem alguma dificuldade ou um baixo nível de interesse e desejo sexual? Você tem uma dificuldade de gestação e lubrificação vaginal? Você tem dificuldade de ter orgasmo? Você sabe o que é orgasmo? E você tem alguma dor, alguma coisa de dor? Então, são perguntas direcionadas para você avaliar o domínio de desejo, excitação, orgasmo e dor. E depois eu vou avaliar se tem satisfação sexual. Ou ela pode nada disso e já vindo com a queixa. Olha, não tenho desejo, tenho um tempão, estou agora com dificuldade de excitação e de atingir o orgasmo. É uma queixa espontânea da paciente. Pode passar, Nina. Então vamos lá, agora vamos por partes. Se a paciente tem queixa de desejo sexual, ou seja, ausência ou diminuição do desejo e interesse sexual. Hoje existe um screening do desejo sexual hipoativo, que o mundo inteiro hoje está usando, e que a gente também usava no nosso ambulatório de sexologia. Vamos passar aí, Nina. Então, quando a paciente ela vem com essa queixa de desejo, do domínio do desejo, a gente vai fazer essas 5 perguntas para a paciente. Então, a primeira pergunta que a gente vai fazer para ela é o seguinte: no passado, o seu nível de desejo ou interesse sexual era bom e satisfatório para você? E ela vai falar sim ou não. Se ela falar que sim, ou seja, ela já teve um bom desejo sexual. Se ela falar que não, é que ela nunca teve um bom desejo sexual. Houve uma diminuição no seu nível de desejo ou interesse sexual? Ela vai falar sim ou não. Você, que é o de estresse, né, está incomodada com o seu nível diminuído do desejo ou interesse sexual? Gostaria que seu nível de desejo ou interesse sexual aumentasse? Ou seja, como é que era o passado? Ou sempre foi baixo, gostaria que aumentasse? E aí vem um ponto importante. A gente fala para ela, em qual desses ícones que a gente vai falar aqui agora, você acha que tem contribuído para esse baixo ou ausência de desejo sexual? Então, a gente pergunta se tem alguma condição médica, se teve cirurgia, se teve lesão, se foi a gravidez, se foi sintoma da menopausa, se foi estresse, se foi fadiga, se foi algum comprometimento psicológico, ou seja,
problema de dinheiro, ou problema com o filho, ou alguma morte de um ente querido, se é um problema de algum relacionamento com o parceiro, né? Se o parceiro é agressivo ou não, se ele faz uso de álcool ou não, como é que é essa relação com o parceiro. Então, a gente investiga esses possíveis fatores de risco que ela acha que pode estar relacionado com o problema de desejo sexual dela. Pode passar. Então, é assim que a gente vai avaliar o desejo. Se ela tiver falado que gostaria de aumentar, que estava ruim, isso é uma causa, a gente vai avaliar o domínio de desejo dela, traçar a hipótese diagnóstica do desejo sexual hipoativo e traçar um tratamento adequado. Agora, e quando a paciente fala que tem ausência ou dificuldade de excitação ou lubrificação, como é que a gente vai abordar isso? E a gente vai perguntar dessa maneira para ela. Você fica excitada após estímulos sexuais preliminares? A sua vagina fica lubrificada durante a atividade sexual? Você está apresentando alguma dificuldade de atingir a lubrificação vaginal durante o ato sexual? A sua vagina fica lubrificada durante toda a atividade sexual? Então, nós temos que fazer essas 4 perguntas para a gente conseguir definir aonde está o problema da excitação sexual. Ou seja, se ela fica excitada após estímulos sexuais, beleza, subjetivo tá bom, mas se ela não fica, ela não tem excitação subjetiva. Se ela tem dificuldade de deixar a vagina lubrificada na atividade sexual, ela tem um problema na excitação genital. E ela pode ter uma excitação genital inicial ou global durante toda a atividade sexual. Um exemplo é paciente na pós-menopausa. Então, a gente tem que definir com essas 4 perguntas se ela tem ou não um transtorno de excitação, seja subjetivo ou genital. Pode passar. E o orgasmo? Então, assim, muitas vezes o paciente fala assim, eu não tenho orgasmo. E a pergunta que eu faço para o paciente é o seguinte, o que é orgasmo para você? A primeira coisa que eu pergunto para ela, para a gente tirar mitos e tabus do que é orgasmo. Então, igual eu falei, ela fala assim, é ejacular, meu parceiro fala que eu não jogo nada para fora, que eu não fico, que eu não ejaculo, mas não existe ejaculação feminina, a mulher fica lubrificada, certo? Então, as perguntas que a gente deve fazer quando a paciente vem com alguma queixa sobre orgasmo. Você consegue atingir o orgasmo durante a atividade sexual? Você está tendo alguma dificuldade de atingir o orgasmo durante o ato sexual? Você está satisfeita com a sua capacidade de atingir o orgasmo durante a atividade sexual? Então, essas 3 perguntas é importante para a gente avaliar a capacidade dela ter orgasmo. Pode passar. E aí vem, gente, a queixa de dor, né? Então, a gente vai pensar se é dispareunia, se é vaginismo ou se pode ser vulvodina. Então, e é importantíssimo a gente se fazer todas essas perguntas para a gente saber a localização e característica dessa dor. Então, a gente pergunta para o paciente, quando a dor ocorre? A dor ocorre com a preliminar, mas antes do contato genital? E aí a gente vai pensar numa coisa ali psicológica, se a dor começar antes. A dor ocorre no começo da penetração, ali assim, no introito vaginal. A dor ocorre na penetração profunda quando bate lá no fundo. A dor ocorre após o sexo. A dor acontece em outros momentos não sexuais. Então, a dor, quando ocorre no começo da penetração, a gente tem que pensar em várias coisas. Aí pode ser tanto vaginismo, pode ser vulvodina, pode ser requício de sineca de pequenos lábios, isso é muito comum. Pode ser todas as dermatoses vulvares, pode ser líquen. Então, assim, a gente tem uma gama de processos que dói no introito vaginal. Quando é a dor profunda, quando bate lá no fundo, a dor geralmente é de alguma causa ou ginecológica, ou urinária, ou intestinal. Aí tem de investigar
todos os tipos, desde endometriose, doença inflamatória pélvica, até outras doenças. A dor ocorre após o sexo. Você pode perceber que nas pacientes pós-menopausa que têm atrofia vulvovaginal, elas falam que fica ardendo e queimando a vagina após a relação sexual. Isso é muito comum em atrofia. Tem paciente que tem alergia ao esperma e que arde, que queima, e os casos de vulvodínia é relacionado com a dor pós o ato sexual. E a dor acontece em momentos não sexuais, ficou junto ali não sexuais, e aí a gente tem que investigar caso de vulvodínia. Aonde que é a dor localizada? A característica da dor é em pontada, é em queimação, é um ardor vaginal que não passa, não é dor profunda, latejante. Então, a gente também tem que ver essa característica da dor e também avaliar se é a possibilidade de vaginismo. O vaginismo já é a contração involuntária na iminência da penetração. Então, ela sente dor na hora que vai penetrar. Na hora que você suspende, ela não tem mais dor. Pode passar, Nina. E aí, gente, a gente vem a história ginecológica obstétrica, né, que a gente tem que entrar em detalhe. Menarca, coitarca, número de parceiros, paridade, ciclo menstrual, anticoncepcional. E aí, gente, a gente vai ter aula de anticoncepcional também, né, se Deus quiser. Não tem, hoje na literatura, para falar que anticoncepcional é ruim para a vida sexual e nem que ele é bom para a vida sexual. Então, assim, a gente tem alguns artigos de revisões falando que a gente não tem nem malefício nem benefício para anticoncepcional na vida sexual. É claro que a gente tem que avaliar individualmente cada paciente que está usando anticoncepcional. Porque a gente pensar, se a gente as pílulas anticoncepcionais que têm etinil e estradiol, todas elas aumentam essa HBG e aí você tem a retenção maior de androgênio livre. Então, você pode apresentar algum tipo de disfunção sexual quando você está usando anticoncepcional. Por outro lado, a grande maioria dos pacientes anticoncepcionais, elas são pacientes jovens. Então, que o estímulo sexual, a segurança de entrar numa relação sexual sabendo que não vai engravidar, a diminuição do fluxo menstrual, quem usa anticoncepcional tem a tendência de ter menor dor pélvica por endometriose, miomatose, por aí vai. Então, pode ter muito mais benefício para a função sexual do que malefício. Então, a gente tem que colocar na balança e investigar qual que é a melhor contracepção para paciente diante de uma disfunção sexual. Então, é individualizado, não dá para generalizar que DIU não atrapalha, que pílula atrapalha, que anticoncepcional injetável atrapalha, isso não existe. Tem que ser individualizado com cada paciente, certo? Doença sexualmente transmissível a gente tem que investigar. Idade da menopausa, se ela tem ou não, se ela faz uso ou não de terapia hormonal, e, é claro, a prevenção, mamografia, as perguntas que a gente deve fazer corriqueiramente numa anamnese ginecológica. Pode passar. E aí, gente, a gente tem que avaliar doença atual, medicação e cirurgia. É claro que eu entraria ali, né, na nossa anamnese se tem alergia a algum remédio de medicamento, mas isso são as perguntas básicas que influenciam a resposta sexual. E aí eu coloco para vocês, que eu acho fantástico esses quadrinhos aí, que cada doença interfere num domínio sexual. Hipertensão, gente, em desejo, doença arterial, excitação, diabetes, principalmente desejo, síndrome metabólica, desejo, excitação. Gente, muito cuidado do hipotiroidismo. Hipotiroidismo é campeão de diminuição da excitação e anorgasmia. É claro, tumor hipofisário, edema hipofisário não tem prolactina alta, né, e diversas outras doenças, assim. Várias doenças podem estar comprometendo o desejo sexual. E muitas vezes, assim, a gente trabalha com sexologia, você vai descobrir alguma doença devido a uma queixa sexual. Então, assim, eu tenho alguns casos que, na verdade, apresentava com um adenoma hipofisário e a queixa principal dela era a ausência de desejo sexual. E aí é uma avaliação hormonal da paciente, a gente consegue identificar. Outro caso de hipotireoidismo, doenças reumatológicas e por aí vai. Pode passar fazendo favor, Nina.
E aí, olha, tem todos esses medicamentos. Cuidado, gente, com paciente que muitas vezes tem uma pré-eclâmpsia, e aí o pessoal passa metildopa, e depois a paciente não toma o segmento e fica tomando metildopa, e passa os 6 meses, que a gente não trabalha disfunção sexual em paciente no puerpério, a gente espera de 6 meses a 1 ano, e paciente que está amamentando também não tem como a gente tratar nenhuma disfunção sexual. Por quê? Porque muitas vezes ela não está com disfunção sexual nenhuma. É o estresse do recém-nascido, a mudança da vida dela, o tempo de sono diminuído e as alterações hormonais que acontecem no puerpério. Então, não tem como a gente trabalhar, falar que a paciente tem disfunção sexual e investigar disfunção sexual em paciente no puerpério e nem paciente amamentando. Amamentando, a gente sabe que a prolactina está alta, que vai influenciar em toda a cascata da função sexual, porque vai inibir a dopamina, que é o primeiro neurotransmissor que eu preciso para ter a função sexual normativa. Então, cuidado com isso. A metildopa é muito comum, e beta-bloqueadores também, a gente pegar depois, mais para frente, das pacientes usando no puerpério e falar que está com uma disfunção sexual, né? Preparações hormonais, lógico, a paciente está tomando algum inibidor de GnRH, ela vai entrar numa menopausa, vamos dizer, química, por um tempo, e vai ter, lógico, uma disfunção sexual. Pode passar. E aí a gente sabe, né? A história social de tabagismo, etilismo e drogas ilícitas, todas essas estão relacionadas a uma alteração da função sexual e uma alteração psicossocial também, que atrapalha o relacionamento e influenciando na função sexual. E aí, gente, a gente tem que perguntar nesse momento se já teve alguma história de abuso sexual. A gente tem uma resistência a perguntar isso para a paciente, mas é importante a gente perguntar a história de abuso, porque aí o tratamento, algumas vezes, tem que ter uma ajuda de alguém com especialidade nessa abordagem de abuso sexual, desses traumas, né? Então, uma psicoterapia é interessante. Existem os ambulatórios para pacientes que foram cometidos de violência sexual. Pode passar. E aí, a gente vai para essas perguntinhas do final. Como é que é a sua satisfação sexual? Como é que a gente pergunta isso para o paciente? A gente fala o seguinte: você com a sua vida sexual não é a sua relação sexual com o parceiro. Qual nota que você dá de 0 a 10? Você está satisfeito com a vida sexual? Gente, eu posso ter paciente virgem que nunca teve relação sexual e que masturba, tem um hábito de tocar, tem um orgasmo, está satisfeito, tem 10 a sua satisfação sexual. E tem aquela paciente que pode ter um parceiro fixo, um tempo bacana de relacionamento, e a relação sexual não é satisfatória, ela fala que tem 0 satisfação. Então, como é que é a vida sexual com ela mesma, não a relação sexual? Episódio relevante que justifica a sua queixa sexual. Então, assim, a gente fala com ela, teve algum episódio, alguma coisa que te marcou, que você acha que pode estar relacionado com a sua queixa sexual? Muitas vezes, nesse momento, a paciente chora quando tem um problema social, sabe? Então, a gente para e deixa ela também desabafar nesse momento da consulta. Então, um exemplo, ela pode falar assim, olha, era tudo bem até que eu descobri uma traição do meu parceiro, por exemplo, né? É um caso. E aí ela fica com essa mágoa, nesse momento ela fica e coloca esse fator psicológico e social de uma queixa sexual. A gente pergunta também se o problema sexual ocorreu em 75% a 100% das vezes. Se o problema sexual ocorreu por mais de 6 meses, a gente já perguntou lá na frente e reforça isso para ela. E se o problema sexual provoca sofrimento e angústia pessoal. Se ela quer realmente melhorar, isso aqui está fazendo mal para ela. Isso é o mais importante para a gente definir disfunção sexual. E aí o questionário a gente vai usar caso específico quando é pesquisa, né? A gente vai avaliar exame físico. Exame físico, gente, é fundamental para paciente que tem dor. E aí eu quero ressaltar um exame físico para vocês. Se a paciente chega para vocês falando que tem dor
na hora da penetração, iniciar a penetração, pensar em vaginismo. E como que vocês vão examinar essa paciente? Vocês vão fazer o seguinte, deixa eu te avaliar, vai ser um exame completamente diferente. Vocês vão mandar ela colocar a roupinha e vocês vão vir conversando com ela quando ela estiver sentando na maca. Você vai colocar ela sentada primeiro na maca e vai perguntar para ela, você está com algum desconforto já? Ou dor nesse momento, sabendo que ela seria examinada? E aí, se ela falar que desconforto ou dor, você já começa a pensar em vaginismo. E aí você vai deitar ela na posição ginecológica e colocar a perninha dela na posição de litotomia. E aí vocês vão colocar uma luva, vai conversando com a paciente, vai colocar uma luva e vai chegar perto da vagina dela. Vocês não vão tocar a vagina dela, certo? Então vocês vão chegar perto da vagina dela. Nesse momento, você vai parar e perguntar para a paciente, aqui, você está sentindo desconforto ou dor nesse momento aqui do exame? Se ela falar que está com desconforto e dor, acende mais ainda vaginismo. E aí vocês vão fazer uma eminência de um toque. Vocês vão chegar pertinho da vulva dela e tentar abrir os pequenos lábios. Se nesse momento você vê uma contração involuntária de toda a pelve e ela chega até tirar a perna ali da posição de litotomia da maca ginecológica, esse caso é vaginismo. Não tenta passar espéculo, não tenta colocar cotonete, não tenta fazer toque. Então, você vai provocar uma iminência de toque para avaliar se a paciente vaginismo. E é fundamental, gente, perguntar lá como é que é o fluxo menstrual da paciente. Eu já tive caso aí no ambulatório de HC, que a paciente tinha hiperplasia congênita suprarrenal, ela tinha uma vagina colabada fechada e ela tinha dor porque ela era homoafetiva, ela tinha dor porque a parceira dela fazia o toque na uretra. Então, foi caso que a gente já pegou aí no HC. Então, cuidado com isso. Se a paciente é amenorreia, vamos avaliar se ela tem realmente alguma alteração do canal vaginal. Então, a gente tem que investigar isso. Será que ela tem uma ruptância? Né? Então, vamos saber diferenciar isso. E outro caso, se ela tiver muita dor na menstruação, muita dor, nós temos que avaliar também se ela não tem algum septo vaginal. Mas essas pacientes, elas permitem eu fazer um toque ginecológico. A vagínica, não. A vagínica, na iminência, ela não deixa você fazer. Isso que é vaginismo. É assim que você faz diagnóstico de vaginismo. Não tenta tocar, passar espectro, colher prevenção de paciente com vaginismo, não. E outro, nós temos lá no nosso ambulatório, do nosso grupo de sexologia, que é do Mater Dei do Gerson Lopes, dezenas de casos de pacientes grávidas por ejacular interfêmeros essa paciente. Ou seja, o parceiro ela ejacula ali perto do introito vaginal, no comecinho do introito, e essa paciente engravida. E aí é até bom o doutor Henrique estar aí para discutir paciente grávida e que você suspeita de vaginismo e acredita que existe, tá, gente? Você acredita? Você não deve fazer toque durante todo o pré-natal e a gente fala assim, que é um caso independente para a gente indicar parto cesariano, porque você não consegue acompanhar o trabalho de parto dessa paciente. É claro que você tem estudos mundiais, principalmente na Holanda, que você tem tratamento multidisciplinar durante a gravidez em paciente vagínica. Mas aqui no Belo Horizonte, pelo SUS, a gente não consegue fazer uma abordagem adequada. Então, um alerta para vocês em plantão também, porque pode chegar paciente que a paciente tem pânico de toque, aquela confusão que acontece no plantão. Pensa, conversa devagarzinho para ver se ela permite a penetração completa do parceiro, porque ela pode ser uma vagínica e engravidou. Então, a gente tem alerta para isso. E aí, exames laboratoriais vai depender. Vai depender dessa paciente, do que a gente está investigando. Se você suspeita da paciente pode estar com hipotiroidismo ou hiperprolactinemia, você vai pedir exame, né? Aí está muito na moda de nutrólogo, nutricionista, pedir uma bateria de exame para avaliar testosterona, que está na moda, estrogênio, progesterona, gente. Isso aí você não vai dosar nunca na paciente, a não ser que você estiver fazendo pesquisa. E o outro, a gente não dosa hormônio em paciente que está usando contracepção, não.
Então, eu vejo muito isso, a paciente usa anticoncepcional de ano e 35 e chega no consultório com uma bateria de exame, estrogênio, progesterona, testosterona, você não precisa nem ver o exame, eu sei o que está baixo nessa paciente. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com exames laboratoriais, principalmente pedir aleatoriamente testosterona total, testosterona livre, testosterona biodisponível, porque a queixa sexual de desejo, ela nem sempre está associada com alteração hormonal de testosterona. A paciente pode ter testosterona baixa e não ter problema de desejo nenhum. Ao contrário, não é isso mesmo, que eu já fiz a minha tese de mestrado. Quando a paciente tem problema de desejo mesmo na menarca, ela cursa com níveis de testosterona mais baixos, quando o caso é biológico. Mas hoje não existe insuficiência androgênica e a gente não está respaldado a tratar com testosterona nenhuma outra doença, a não ser desejo sexual hipoativo, que a gente pode falar numa próxima aula, a abordagem de tratamento. Pode passar, Nina, fazendo um favor. E esse aí está na nossa anamnese, lá onde que era a minha salinha do ambulatório, no computador, pode entrar lá, tem uma pastinha de sexologia, tem lá essa anamnese todinha já no computador. Se vocês tiverem interesse de começar a atender algumas pacientes, faz um ambulatório, tem queixa, quiser atender e discutir comigo, eu não sei se pode isso, mas assim, eu estou disponível, então existe essa anamnese, essa aula está disponível aí para a Nina, para vocês começarem a trabalhar com sexologia, e eu estou, mesmo de longe, online, disposta a discutir os casos com vocês, para vocês aprenderem. E foi assim que eu aprendi. No ambulatório no Odilon Beres, eu ficava, depois do tempo do ambulatório de climatério, pegava as pacientes com disfunção de desejo, fazia anamnese e discutia com o Ricardo Marinho e com o Gerson Lopes. Foi assim que eu aprendi sexologia fazendo. Né? Então, eu espero que essa aula assim, abra a cabeça de vocês sobre como é a abordagem. Né? Eu acho que a gente teria que ter uma aula sobre resposta sexual, como é que funciona, para vocês entenderem de neurotransmissores, de hormônios, aonde que agem, para poder fazer um tratamento adequado, ou com psicoterapia, ou com medicação. E a psicoterapia, a gente que faz mesmo, é terapia sexual breve, que a gente fazia lá no ambulatório, vocês vão aprender, é fácil aprender a fazer terapia sexual para queixa sexual, certo? Pode passar, Nina? É isso aí, obrigado, eu acho que eu estou no tempo e estou aberta a qualquer pergunta aí de vocês. Ótimo, professora, muito obrigada, a aula foi excelente. Acho que para a gente que não vou falar que a gente não está habituado, porque a gente vem diretamente muitas queixas sexuais das pacientes, a gente tem rotina, né, de perguntar se os pacientes têm vida sexual ativa, mas nem sempre a gente explora, e eu acho que as poucas vezes que a gente chega a abordar é quando vem uma queixa espontânea. Acho que ainda, até na ginecologia, a gente tem muito, né, receio de entrar nessa área, talvez por não saber o que dizer para essas pacientes, né? Se a gente abordar isso, a gente vai ter que ter o que dizer. Então, é bom ter uma orientação, assim, para a gente começar a falar mais disso com elas mesmo. Ai, que bom. Eu estou disposta para ajudar aí. O que vocês precisarem, viu? Fabienne. Oh, saudade, Sara. Beijo enorme. Bom te ver, querida. Saudade mesmo. Bom demais. Feliz de você estar aí na residência. Muito feliz Pois mesmo. É orgulho, muito viu? bom, né? Fabienne, eu fico com muita dificuldade assim, com as pacientes, às vezes, quando tem alguma queixa, que eu acho que eu gosto desse assunto, eu acabo quase sempre abordando alguma coisinha. E já aconteceu muitas vezes da paciente falar, foi a primeira vez que eu consegui falar sobre isso. E aí, às vezes, por causa da escala de residência e tudo mais, você às vezes não tem um segundo momento com a paciente, né? Aí eu tenho um pouquinho de dificuldade, assim, em relação a isso, que eu me sinto mal de não oferecer nada a ela num primeiro momento. Você falou que o ideal seria ter uma segunda consulta para abordar só isso, né? Que vai ser sua realidade na ginecologia no consultório. Porque, mas assim, né? Vai ser sua realidade. Isso, você vai pontuar e depois... o que a gente pode fazer assim, num primeiro atendimento? Você acha que convém, pelo menos, abordar superficialmente, ou você acha que não vale a pena? Sabe por quê? Porque, primeiro, que é uma coisa muito
vamos dizer, dificuldade mesmo das pacientes falarem. Uma coisa é ela estar no ambulatório de sexologia, onde que ela vai encaminhar, está escrito lá, ela vai preparada. Por isso que tem aquela história antes da identidade, de identificar a paciente. E você sabe, Sara, você me acompanhou há muito tempo, geralmente quando a paciente diz, eu sou cozinha, geralmente, você lembra que eu falava assim, que legal, o que você cozinha? Tentar conversar, eu vim lá de Pedro Leopoldo, nossa, lá tem uma carne legal, o que tem de legal? Para ali diminuir o estresse da paciente, né? E ela ficar mais confortável, um pouco ali de intimidade primeiro, para falar de um assunto delicado, de muita intimidade. Mas no ambulatório de sexologia, isso é mais fácil, porque ela está indo lá para isso, concorda? Agora, quando ela tem liberdade, por isso que é legal, na consulta ginecológica, você pergunta para ela, como vai sua vida sexual? O libido, como é que está, né? Seu desejo, a excitação, o orgasmo, está tendo alguma dor? E aí você vai anotar na sua anamnese. E você vai fazer a sua prevenção e tudo. Depois é interessante você colocar na conduta, olha, avaliar a função sexual. Então ela vai voltar para você, te dar a citologia, a mamografia, o que for que você pediu, né? E aí você vai falar com ela, vem cá, e aquela sua queixa sexual mantém? Você quer marcar um horário para a gente conversar? Isso vai ser na sua prática do seu consultório. E aí você vai ter um horário específico para fazer esse atendimento. Que ontem a abordagem já é o primeiro passo do tratamento. E aí você vai convidar com ela, então vamos marcar um horário para você vir, aí vocês vão fazer toda essa anamnese detalhada. Porque é isso que eu falei. Como é que ela vai falar assim, não tem desejo, estou com dificuldade de excitação e sentindo dor, por exemplo. E aí você vai ver que o parceiro que provocou aquilo por causa de um problema social. Ou então não, entendeu? Você investigou a paciente, pediu um laboratório básico, hemograma, o que a gente vai pedir? Não havia uma tireoide alterada, ela falou que tinha problema de excitação. Gente, vamos bater o que está acontecendo. Então, talvez você pode orientar de uma maneira errônea. Eu acho que a primeira orientação é, você gostaria de ter um espaço para a gente conversar mais detalhadamente sobre isso? Se ela falar que sim, então vamos agendar um horário específico. E aí você vai fazer a anamnese. E igual a gente faz outro problema. Você tem um problema em fertilidade, você vai marcar com uma especialidade de fertilidade, não é isso? Então é a mesma coisa. Só que na sexologia, a anamnese, essa anamnese já é o primeiro passo da abordagem de um tratamento. Certo? Não, é só porque acho que me gera uma angústia de não poder ajudar a paciente às vezes, sabe? Mas agora vocês vão poder, vocês estão com essa aula, tem a anamnese, combina lá para o preceptor, olha, eu posso conversar com essa paciente, fazer essa anamnese? Vocês fazem, tiram uma foto, a gente discute o caso e aí começa. Isso. Né? Tá certo, obrigada. O que mais, gente? Tem mais alguma pergunta? Professora, aqui é a Betânia. Oi, Betânia, pode falar primeiro. Primeiro. A senhora falou para a gente que a literatura ainda não define, né, os anticoncepcionais como com redução da libido, mas essa é uma queixa muito frequente de ambulatório, né? Uhum. E aí a gente já sabe os campeões dessas queixas. Uhum. Voltando um pouquinho no que a Sara falou, a troca desse anticoncepcional, às vezes, por alguma outra opção, seria interessante? Você tem costume de fazer essa troca? Sim. Qual que é a medicação? Sim. Na hora que a gente tiver aula de anticoncepcional e vinhos, né, que a gente vai fazer, se Deus quiser, cada um tomando vinho na sua casa, que a aula era assim, anticoncepcional e vinhos. Mas brincando com vocês, é o seguinte, se a gente pensar em pílulas anticoncepcionais combinadas, a melhor que tem seria o Quilara, tá? Não tem nada a ver com a baia, não tem nenhum conflito de interesse. Mas por quê? Porque ela é valerato estradiol com dienogeste. E valerato estradiol, ela ativa menos o SHBG, tá? E o dienogeste é uma progesterona híbrida, que ela tem uma função progesterogênica muito importante e com baixa ação antiandrogênica ou androgênica. Então, se for fazer a melhor pílula que interfere menos, se a gente pensar só na biologia, menos na resposta sexual, seria o Quilara. E é óbvio, de todos os contraceptivos, o DIU que não tem ação hormonal. Então, o de cobre, o de prata, você tira qualquer influência hormonal dessa paciente. Então, em termos de desejo de excitação, é ótimo.
mas você pode ter dor, ela pode ter cólica. Então, a gente tem que avaliar, mensurar isso, certo? E é lógico que os campeões de falar que tem disfunção de desejo e tal são as pílulas antiandrogênicas que a gente está acostumado. Então, a gente tem o Diane, que é a ceproterona, né? A drosperinona, que é do IAS e Yasmin. Então, assim, essas são as campeões. E o Mirena? Não sabemos. O Mirena depende muito. Muitos pacientes queixam de ressecamento vaginal com Mirena. E geralmente o paciente já está no segundo ou terceiro Mirena. Certo? Então, depende de cada um. Mas não pode ser o primeiro fator a pensar. Mas descartando outros fatores, ele tem que ser o primeiro a ser pensado. Então, é individual, porque a gente não tem um consenso para falar isso. Maravilha, obrigada, professora. Nada. Professora Fabiane, boa noite a todos. Eu queria só agradecer a aula, foi muito, muito importante. Obrigada também aos residentes, ao professor Henrique pelo convite. Eu sou lá do Vila da Serra. Que joia, trabalhei muito tempo lá, adoro lá. Pois é. E assim, é um desafio a sexologia, né? A gente não tem esse treinamento na residência. E quando a gente chega no consultório, é uma queixa muito frequente dos pacientes. Muito. E você fica... muito frequente, a maioria mesmo tem ou diminuição de libido ou dor durante a relação sexual, e elas trazem isso como uma demanda espontânea para a gente, e como a gente não teve esse treinamento, na hora que ela traz essa demanda, a gente fica sem saber para onde ir, como direcionar na anamnese, o que perguntar, o que buscar, o que procurar, até como abordar aquilo com a paciente, né? Então, assim, eu queria agradecer mesmo a aula, foi maravilhoso. Vamos dar o primeiro passo com essa aula aí. Né? Foi, obrigada mesmo. Professora, vou abusar um pouquinho mais de fazer mais umas perguntas. Sobre a questão do vaginismo, eu acho que das disfunções, talvez seja a que a gente mais veja, assim, principalmente você falou, né, em pacientes gestantes, às vezes é comum a gente suspeitar, né, em plantão, paciente que às vezes a gente não teve um acompanhamento no pré-natal e que a gente vê que tem muita resistência ao toque. E é interessante que eu nunca tinha pensado em fazer essa abordagem de como é a relação sexual. Isso, né? E você pergunta com calma, assim, vem cá, como é que é a sua relação sexual? Você observa se o seu parceiro consegue colocar o pênis todo na sua vagina? Porque existe o vaginismo parcial, sabe? Que consegue colocar até um introito ali do ímen. E aí, assim, 1 centímetro, 2 centímetros, a paciente acha que penetrou. Então, é uma pergunta que tem que ser feita naquelas pacientes. Mas faça com calma. E se você suspeitar de vaginismo e tal, não adianta, sabe? Não force, que é até pior, é um trauma para o paciente. Isso está na literatura. Eu já apresentei até artigos sobre isso. Assim. Não tenta, porque, no fundo do coração, é uma maldade com a paciente. E as pessoas não acreditam nisso. Fala que é frescura, fala que é não sei o quê, que ela tem que relaxar, e por aí vai. Né? E não é vaginismo, gente. E a grande maioria de vaginismo não é nada de abuso sexual, igual as pessoas pensam, nada disso. É uma alteração química que manda um impulso de contração involuntária da vagina. Ela não sabe relaxar a vagina. E aí vai ter dor. É óbvio. Né? E respeito. E respeito, E respeito, né, Fabiana? Essa aí não cabe a gente. Essa eu acho que é dos principais tipos de tal da violência obstétrica, que ela tem toda essa fantasia, mas essa é real. Eu sou de uma época que assim, a agressividade ou a falta de respeito era muito grande, e eu já tive situações de preceptor mandar fazer hack em paciente com vaginismo, e o resultado foi laceração. Pois né? Então, e aí, assim, mais um trauma. Respeita, não cabe a gente julgar. Se a mulher se a gente não tem condição de tratar, encaminha para quem trate, mas faz a cesariana, não vai nessa de querer, não, porque o resultado é muito ruim. Muito ruim. Isso mesmo, assim, né? Ter esse alerta para vocês aí. Acreditem na paciente, gente. Né? Sim. E pode falar para vocês? A disfunção sexual mais fácil de tratar é vaginismo. Isso que eu queria perguntar. Como que, né, em condições ideais, assim, como seria o tratamento fora de gestação? Né? Em 10 encontros com a paciente, ou seja, em 2 meses a 3 meses e meio, se ela fizer certinho, se você fizer um diagnóstico correto de vaginismo, né?
E 98%, você não pode falar que é 100%. A gente consegue tratamento. É uma dessensibilização sistemática. É passo a passo que a gente vai ensinar exercícios para a paciente fazer, ela vai fazer sozinha em casa, e aí depois com o parceiro, e ela consegue ter sucesso aí de penetração completa. A gente pode depois marcar as aulas sobre tratamento, sabe? Eu ensino lá no ambulatório de sexologia. Quem pergunta para os residentes mais antigos, a gente já teve vários casos de vaginismo com sucesso, muito legal. As residentes adoravam, assim, a gente fazia até festa depois que ela conseguia ter penetração e tudo, né? É muito gratificante. É a mais fácil de tratar. A mais difícil é do orgasmo. Porque cerca do orgasmo, disfunção do orgasmo. Cerca de 16% da população da mulher do mundo nunca vai atingir o orgasmo. É muito grande, né? Então, assim, a anorgasmia é o mais difícil de tratar de todas, né? E vulvodínia é um desafio diário. É um desafio. A vulvodínia, a paciente, ela sente dor, inclusive, não é só na vagina, é na vulva também, na vulva, isso, em pontos específicos. E arde, queima. Tem paciente que tem até vontade de suicidar, tanto que incomoda, né? Então, hoje a gente tem muito estudo interessante sobre vulvodínia para fazer um tratamento adequado, né? Mas é desafiador, porque é o vai e volta. O vaginismo, uma vez tratado, é raríssimo você ter recidiva, aí está tratado. É isso aí. Obrigada. Não. Pessoal, alguém quer fazer mais alguma pergunta para a professora? Bom, então acho que, vou fazer o agradecimento final. Foi muito boa a aula, a gente ficou super feliz de você ter aceitado o nosso convite. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, viu? E estou disponível aí, Nina, que você precisar, todo mundo aí, você tem meu contato, pode passar meu telefone para todo mundo, quiserem discutir, estou aberta aí. E obrigado por ter lembrado de mim, espero um próximo convite aí. Tá, o próximo é o vinho, hein? A Luz está aqui falando que no próximo é o convinho lá, é convinho. Então, pois é. Hormonal, né? Era famoso, contracepção hormonal com vinho. A gente vai associar alguns vinhos com os anticoncepcionais. Aqui falou que essa ela vai participar, essa aí ela vai ficar no meu lugar. Combinado. A gente vai marcar. Essa aula sua é muito famosa pelos residentes. Depois eu combino com você uma data boa. Tá joia, gente. Tá bom? Muito bom. Um beijo, professor Henrique. Um beijo no fundo do coração. Um beijo para você também. Muito obrigado, viu, professor? Contamos de novo, viu? Obrigada. Beijo, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.